Olá, amigos do LAC Concursos. Professor Marcelo com vocês para mais uma aula, mais um módulo, né, dando continuidade à parte dos aspectos naturais do quadro natural do estado de Pernambuco, aspectos naturais físicos. Vamos lá, agora vamos gravar a terceira parte. Eu já gravei relevo, já gravei clima e agora vamos com a cobertura vegetal, certo? Então vamos lá. Pessoal, você viu que a gente até agora trabalhou a parte de relevo-clima, sempre com a segmentação no sentido litoral interior, certo? Beleza? Então é isso que a gente vai manter, tá? Então no caso do quadro natural quanto à vegetação, a fitogeografia no estado de Pernambuco, a gente começa com a zona litorânea, onde a vegetação predominante nas terras baixas, certo? E planícies do litoral, é constituída principalmente por vegetação do tipo rasteira, certo? Vegetação rasteira, gramíneas, tipo capim de praia, arbusto de praia. É claro que você tem aquelas áreas onde você tem a presença de coqueirais, etc., certo? Uma espécie nativa, característica do Brasil e do Nordeste brasileiro, no litoral. Mas aqui a gente pegou a praia de Calhetas, só para dar uma ideia de como que a vegetação aqui, ó, embora seja uma área mais inclinada, mas é uma vegetação rasteira, certo? Herbácea, arbustiva, certo? Que você vai encontrar ao longo da baixada da planície litorânea. Significa que é só esse tipo de vegetação? Claro que não. Nós não vamos falar que é só esse tipo de vegetação. Por exemplo, na faixa litorânea, você também pode encontrar manguezais. Inclusive, moçada, até vocês me perdoem, pode ser ignorância minha, mas uma referência que me vem quando se fala disso aqui é do movimento que nasceu, né, com Chico Science, Nação Zumbi, a questão do Mangue Beat, né, que veio na década, acho que de 90, teve aquele CD Afro Ciberdélia, né, e sempre que tinha as músicas do Chico Science, pelo menos aquela Manguetown, que é uma referência direta, e Maracatu Atômico, que é uma referência mais visual, porque no videoclipe do Maracatu Atômico aparecia, né, o Chico Science, Nação Zumbi, todo mundo coberto de lama, né, certo? Rastejando no chão. Então sempre era uma referência que o pessoal fazia a esse ecossistema, que talvez fosse pelo caso de o pessoal ter um contato mais próximo, ou ser oriundo de áreas da região metropolitana do Recife, onde você encontrava esse ecossistema. O mangue é um ecossistema litorâneo, aqui nós estamos em Macaripe, certo? Onde o solo é um solo salino, do tipo alomórfico, tá? Você tem as chamadas raízes respiratórias, que são raízes pneumatóforas, porque o solo é muito rico em matéria orgânica, mas é muito pobre em oxigênio, certo? É um local de reprodução de inúmeras espécies de moluscos, crustáceos, um ecossistema litorâneo muito importante. E além das raízes pneumatóforas, você pode ter também as chamadas raízes escoras, ou raízes suportes, certo? Que não deixa o caule manter contato com o solo salino. A vegetação é do tipo halófila, quer dizer, adaptada à salinidade. Porque durante a maré alta, a água vai aqui para dentro do mangue, certo? E é um solo úmido, salgado, lodoso, pobre em oxigênio e muito rico em nutrientes e em matéria orgânica. Então esse também é um ecossistema típico da faixa litorânea, da baixada litorânea de Pernambuco, tá? Então você tem uma vegetação variada, formada principalmente por gramíneas, vegetação rasteira, você tem algumas áreas alagadiças e a presença de manguezais no litoral, tá? Então isso aqui é a parte litorânea. Aí quando você vem para dentro, quando o terreno começa a ganhar uma certa altitude e vai em direção ao sopé da escarpa do Planalto da Borborema, então aí nós entramos na chamada Zona da Mata. E o nome Zona da Mata, muito claro, é porque é uma zona de Mata Atlântica, tá? Nós não podemos nos esquecer, moçada, que a Mata Atlântica, aqui ó,
Quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, desde o Rio Grande do Norte até o sul do Brasil, certo? Beleza? Aproximadamente 1.300.000 quilômetros quadrados, cerca de 15% do território brasileiro, tá? Terceiro bioma brasileiro em extensão territorial. Só ficava atrás de quem? Ficava atrás da Amazônia e do Cerrado, certo? Beleza? Agora, Mata Atlântica, floresta tropical, certo? Conhecida como Mata Atlântica, é encontrada na faixa leste do estado de Pernambuco, cujas espécies se misturam com a caatinga nas denominadas áreas de tensão ecológica, certo? São áreas de contato entre os tipos de vegetação na faixa de transição entre a zona da mata e o agreste. Geralmente essas faixas de transição é o que nós chamamos de ecótone ou ecótono, tá? Beleza? A Mata Atlântica é um bioma de floresta tropical que pega o litoral do Brasil, pega parte do Paraguai e da Argentina, tá? A partir da colonização europeia, principalmente no século XX, ela foi sendo brutalmente devastada, desmatada. A área original de aproximadamente 1.300.000 quilômetros, 15% do território, e disso aí nós temos hoje aproximadamente 8%, 100.000 quilômetros quadrados. Para você ter uma ideia, 100.000 quilômetros quadrados, é o meu estado, Mato Grosso, tá? Você pega Mato Grosso e divide em 10 partes iguais. Uma dessas partes é Pernambuco. 1/10 do meu estado, Mato Grosso, terceiro maior da federação, vale Pernambuco. E 1/10 Pernambuco é o que sobrou de Mata Atlântica original. Tá? De 1.300.000, aproximadamente quanto que sobrou? Pernambuco. Certo? Então, de toda essa mancha verde aqui, o que sobrou foi aproximadamente 8%. Tá? Existe explicação? Claro que existe, pessoal. Você é tranquilo, claro que existe. É você conhecer a história do Brasil, certo? O processo de ocupação do território brasileiro, a colonização e a história até econômica do Brasil, tá? O desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Porque o que você teve? Primeiro, a ocupação do litoral. Como é que nós começamos? Mesmo antes do povoamento aqui. Primeira coisa, ciclo do pau-brasil. Então, vai ter que tirar o pau-brasil daqui, certo? Segunda coisa, ciclo da cana-de-açúcar. Vai ter que tirar. Eu nem vou entrar tanto no ciclo do gado, do couro. Ciclo da mineração. Ciclo do café. Ciclo da industrialização, urbanização do Brasil. Moçada, para tudo isso, quem teve que sair foi Mata Atlântica. Tá? Vocês me perdoem, eu não vou pegar como exemplo o Recife, certo? Beleza? Só para constar aí, nada contra, tá, moçada? Não fica achando que é algum tipo de preferência, tal e coisa. Não é. Mas é o seguinte. Pessoal, eventualmente, tá? E eu acredito que todos aí já tiveram essa oportunidade, eu espero que tenham tido, tá? Tá aqui. Maior metrópole brasileira, uma das maiores do planeta, uma das maiores da América Latina, junto com a cidade do México, tá? São Paulo. Pessoal, quando você se aproxima de São Paulo, quando o avião vai chegando, tá? Então, se é em Congonhas, geralmente dá aquele medo, né? Eu ia usar outra palavra, mas muito chula. Né? Daquele medo todo, porque Congonhas, né, curtinha e tal, infelizmente teve aquele acidente lá, embora tenha sido, né, falha humana, mecânica, o que quer que seja, tá? Esse componente, mas a pista é curtinha, tudo bem. Mas tem Congonhas, você desce no meio dos prédios, e tem Cumbica, Guarulhos, que já é uma pista maior, aeroporto internacional, aí é mais tranquilo. Mas quando você se aproxima e você vê isso aqui, pelo amor de Deus, gente, é impactante. Porque da janela do avião, você vai descendo, você olha no horizonte e você não consegue ver aonde que acaba. É uma coisa absurda, né? E eu estou mostrando isso porque, embora não seja Nordeste, não seja Pernambuco, mas é o processo em si. Pessoal, nós temos que imaginar que isso aqui começou no pátio de um colégio jesuíta, fundado por José de Anchieta. Então nós temos que imaginar, moçada, que tudo isso aqui, um dia,
foi Mata Atlântica. Tudo isso aqui foi Mata Atlântica. Não tem como voltar. Não tem. Isso vale para Salvador, isso vale para Recife, Maceió, João Pessoa, isso vale para BR-101, certo? Isso aqui vale para Via Dutra, vale para São José dos Campos, Campinas, papapá. Não tem como. Tá? Não tem como. Então a evolução socioeconômica, os ciclos pelos quais nós passamos, o processo de ocupação histórica do território, a colonização do litoral para o interior, ajudam a explicar por que a Mata Atlântica é uma das formações florestais mais degradadas do Brasil. E por que tenha sobrado tão pouco dela? Tão pouco. Apenas 8%. Certo? Então isso explica o porquê que isso aconteceu. Tá bom? No estado de Pernambuco, a zona da mata representa a zona costeira, 4% do território. Então eu tenho que considerar que nesses 4% aí, é que eu terei aquela vegetação litorânea, certo? E eu terei a Mata Atlântica. Aí eu teria as faixas de transição e o interior, que é o que predomina, tá? Quais são as características da Mata Atlântica? Pessoal, é uma floresta tropical de encosta. Isso é meio diferente. No litoral, tudo bem, é uma área mais plana. Mas para o interior, ela vai para a encosta da região serrana, tá? Beleza? Por exemplo, aí desculpa de novo, porque eu tenho que pegar um outro referencial, certo? Que é o seguinte. Uma vista do... E é belíssimo, né? Também. Uma vista do Corcovado é maravilhosa, mas essa aqui que é legal. Grosso modo, aqui para quem conhece o Rio de Janeiro, espero que todos aí, é uma cidade maravilhosa. Esse braço aqui do Cristo está apontando para a Barra da Tijuca, para São Conrado, tá? Aqui na frente do Cristo você está vendo a Lagoa Rodrigo de Freitas, lá embaixo tem o hipódromo, certo? Beleza. Aqui também dá para ver, do lado um pouco mais para a esquerda, dá para ver o Pão de Açúcar, certo? A Baía de Guanabara, tá a Enseada de Botafogo. Agora aqui para a esquerda, braço esquerdo do Cristo, se você olhar para cá, o Maracanã é para cá. A zona norte você vai para Tijuca. Pessoal, esta aqui é a maior floresta urbana do mundo. É a floresta da Tijuca. É claro que você tem o caminho de acesso para o Corcovado, tal e coisa, mas tudo que você está vendo aqui é Mata Atlântica. Tudo isso aqui é Mata Atlântica. Tá? Então, ao contrário da Amazônia, ela não é uma floresta tipicamente de planície, de terra baixa. Ela é uma floresta de encosta. Tá? Então, isso nela é diferente. Tá ok? Beleza? Por isso que eu fiz questão de enfatizar ali no slide. Tá joia? Tudo bem? Então, ela é uma floresta tropical de encosta. Tá? Outra, árvores de médio e grande porte. Sim, é uma floresta de médio e grande porte. Latifoliada. O que significa isso? Pessoal, latifoliada significa folhas largas. Você entendeu? Grande superfície de transpiração. Tá? É por isso que a gente chama fazenda grande de latifúndio. Você entendeu? Porque é grande. Então as folhas são grandes. Perennifolia. O que significa isso? É sempre verde. Verde o ano todo. Ah, mas as florestas são assim. Lá vou eu de novo, eu sou chato. Pessoal, não é sempre assim. O contrário de perennifolia é... Perdão. O contrário de perennifolia é caducifólia ou decídua, tá? Caducifólia ou decídua ou caduca. Ah, quer dizer que eu posso falar que isso aqui é uma árvore caduca? Pode. Porque numa época do ano, outono e inverno, ela vai perder as folhas.
as folhas vão cair. Então, perenifolia é o contrário disso aqui. Significa que qualquer época do ano que você vá lá, as folhas estão sempre verdes, as folhas são perenes. Isso aqui, vocês sabem muito bem, é típico dos Estados Unidos, da Europa, da zona de clima temperado do planeta, tá? Beleza? Então, isso aqui é o contrário da Mata Atlântica. A Mata Atlântica é perennifolia, isso aqui é caducifolia, tá? E outra coisa, aproveitando que eu estou aqui, só para mostrar, pessoal, não é da Mata Atlântica, tá? Não é, isso aqui é da Amazônia. Mas aí você tem uma ideia do que é uma árvore, uma árvore latifoliada. Isso aqui é uma folha da cocoloba, tá? Beleza? Enorme, tá ok? É uma dicotiledônia. Então, a cocoloba, ela é latifoliada, folhas largas, tá? Não estou dizendo que todas as árvores da Mata Atlântica têm folha desse tamanho, claro que não. Mas vocês entenderam o que é, certo? Beleza? Muito bem. Aí, vamos para mais uma característica dela. Heterogênea. É claro, milhares e milhares de espécies diferentes, certo? Grande biodiversidade. Ombrófila. O que significa isso? É uma floresta pluvial. Chuva, úmida. Você também poderia usar para isso aqui a expressão higrófila. Se você encontrar, porque olha só, ombrófila significa pluvial, chuva. Higrófila significa que é uma floresta úmida. Mas claro que uma coisa tem a ver com a outra. É úmida porque chove muito. Certo? Beleza? Grande quantidade de espécies endêmicas. Marcelo, o que é uma espécie endêmica? Significa uma espécie que só existe ali. Não existe em nenhum outro lugar do planeta. Nenhum outro lugar. Só ali. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá. Bom, o que é a Mata Atlântica no Brasil? Pessoal, a Mata Atlântica é o que nós chamamos de um hotspot. Marcelo, hotspot, o que é um hotspot? É um ponto quente. Mas ponto quente de quê? De biodiversidade. Pessoal, o que nós chamamos de um hotspot, é o seguinte. Hotspot é isso aqui. Um hotspot é um bioma extremamente degradado, extremamente devastado, mas que conserva uma enorme biodiversidade. Enorme biodiversidade. Isso aqui é um hotspot. Hotspot no Brasil, só 2 biomas. Mata Atlântica e Cerrado. Certo? Ah, Marcelo, mas aí eu não concordo. Como é que é hotspot no Brasil? Como é que hotspot no Brasil é só a Mata Atlântica que eu circundei aqui e o Cerrado? E a Amazônia? Pessoal, a Amazônia tem uma enorme biodiversidade. Aí você não colocou. Mas 70% da Amazônia ainda está preservada. 70%. Pessoal, eu falei da Mata Atlântica, sobrou 8%. Certo? Do Cerrado a gente tem mais ou menos 20% restando. O resto foi pro pau. Vocês entenderam? Agora, para você ter uma ideia, presta atenção. Olha o tamanho disso aqui, ó. Olha o tamanho disso aqui. Grosso modo.
Estados Unidos da América, Canadá e México. América do Norte. Isso aqui tem aproximadamente 20 milhões de quilômetros quadrados. 20 milhões de quilômetros quadrados. Certo? Somando os três. E nesses 20 milhões de quilômetros quadrados, você encontra aproximadamente 17 mil espécies vegetais diferentes. Certo? Europa. Pegar só a parte europeia da Rússia. Europa. Aproximadamente, Europa, 10 milhões de quilômetros quadrados. Aproximadamente 12 mil espécies vegetais diferentes. Certo? Beleza. Mata Atlântica, o que sobrou dela? Ela tinha 1.300.000. Já é menor. Quanto que sobrou? 100 mil quilômetros quadrados. Arredondando. 100 mil quilômetros quadrados. Olha isso aqui. 20 milhões, 10 milhões, 17 mil, 12 mil. 100 mil. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês que estão estudando, estão se preparando para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco 2018. Este concurso já foi autorizado, a banca examinadora já foi contratada e com certeza nos próximos dias aí, próximas semanas, nós teremos a publicação do edital. E nós aqui da La Concurso, sempre saindo na frente, nós elaboramos um super curso pré-edital para a Polícia Militar de Pernambuco 2018, tudo bem? Um super curso aí para a galera. E é o seguinte, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, esse curso está baseado 100% no concurso anterior, no edital do concurso anterior. Ah, professor, vai sair um novo concurso, um novo edital, e se tiver alterações, fique tranquilo porque nós aqui da La Concurso, eu, professor Luiz Antônio de Carvalho, eu sou o proprietário do site e faço um compromisso com você, tá certo? Faço um compromisso com você. Quando o edital for publicado, e se você tiver aí alguma alteração, for necessário algum ajuste na nossa grade de aula, no nosso conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós aqui da LAC, nós iremos atualizar a custo zero para os nossos alunos, né? Esse curso custa apenas 10 parcelas de R$30, 10 parcelas de R$30, prazo de acesso 120 dias. Durante esse período você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tá certo, meus amigos? Ah, detalhe, ó, peço desculpa para vocês, essa videoaula que você está assistindo no YouTube é apenas um pequeno pedaço, um pequeno trecho do nosso curso completaço, tá certo? Nosso curso super competitivo de PM Pernambuco 2018. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá